Maldito Adão. Essas foram as palavras que uma missionária proferiu quando começou a sentir o peso da idade em seus ombros. E essa reação realmente é uma reação muito comum para todos aqueles que já entraram na chamada melhor idade, né? Ou na terceira idade. Então me sinto muito à vontade para falar sobre esse tema, porque quando é um mais jovem que está falando sobre isso, tem que falar vocês, né? Mas eu me refiro a nós, porque também já cheguei na melhor idade. Bem, na verdade, todos nós sentimos uma certa ansiedade quando começamos a sentir as limitações que a idade traz sobre nós. Quando você é jovem, você acha que nunca vai envelhecer, mas só tem uma maneira de não envelhecer, né? É morrer moço. Senão, vai envelhecer mesmo. Então, nós que já estamos chegando, ou já chegamos nessa idade, nós sabemos que Jeová não tinha planejado para o ser humano que ele ficasse velho, limitado, né? Perdesse talvez a boa aparência que tinha quando era mais jovem, né? Dizem que depois dos 40 do gatão só fica o bigode e o ronco, né? Por isso que as coisas começam a complicar. Mas Jeová não tinha planejado isso para o ser humano. Tanto que não tinha planejado isso, que a Bíblia aqui, em Isaías 46:4, olha o que a Bíblia nos fala. Isaías 46:4. Até a sua velhice eu serei o mesmo. Até os seus cabelos ficarem brancos, continuarei a sustentá-los. Assim como tenho feito, eu os carregarei, sustentarei e salvarei. Então Jeová tem um grande carinho por nós que somos idosos. Tenho certeza disso. Jeová não nos esquece. Bem, nós vamos aprender aqui sobre 3 pessoas que viveram no passado, e vamos ver que essas pessoas, hoje em dia temos exemplos como essas pessoas. Vamos falar aqui, por exemplo, de Moisés. Moisés, com 80 anos, tirou os israelitas do Egito. Ele não se achava velho demais para aquela tarefa monumental que ele tinha em frente. Um homem de 80 anos comandar milhões de pessoas num deserto, num ermo, sem água, né, sem comida. Mas Moisés enfrentou esse desafio. Moisés ele se esforçava para ter uma mente ativa. E ele disse certa vez a Jeová em Êxodo 33:13, faze-me saber os teus caminhos. Então Moisés, né, se pegarmos lá o retrospecto que Estevão fez, lá no capítulo 7 de Atos, sobre aquelas pessoas que viveram no passado, diz que Moisés era um homem poderoso em palavras e ações, embora tivesse limitações na fala, mas era uma pessoa que não se deixava levar pelas suas limitações, como todos nós temos, obviamente. Ele estava sempre se esforçando em saber a vontade de Jeová. E hoje também alguns idosos, embora tenham já uma certa idade avançada, procuram aprender, por exemplo, alguns que não sabem ler, aprendem depois de uma certa idade. Outros estudam um novo idioma e se mudam onde há necessidades. E sempre estão em dia com tudo que está no site jw.org. Né? Vemos idosos aí fazendo cursos de informática e assim por diante, né? Alguns têm limitações, como é meu caso, né? Mas alguns aí fazem o que um jovem faz, ele também faz num computador. Vejam também o caso da profetisa Ana. Essa mulher, ela tinha 84 anos, segundo o que a Bíblia diz, mas ela nunca estava ausente do templo. E qual foi o privilégio que Ana teve? Ela carregou o Salvador do mundo, Jesus Cristo, no colo. Então esse é um grande privilégio. Hoje também, muitos idosos são os primeiros a chegar nas reuniões. Você chega lá e os idosos já estão ali sentados. Então isso realmente é um grande exemplo para aqueles que são mais jovens, né? Idosos que muitas vezes têm limitações, né? Outros que não podem ir mais no Salão do Reino, mas assistem às reuniões através dos meios eletrônicos que hoje existem, mas estão ali sempre ativos. Então esses idosos são exemplos para todos nós e nos ensinam muito. Eu costumo dizer que os jovens são a beleza da congregação, né? Um jovem tem que ser bonito mesmo, mas se um jovem for feio, vai ser bonito quando, né? É verdade?
Jovem tem que ser bonito. Mas os idosos são aqueles que dão equilíbrio e paz na congregação. Pode perceber que quando você vai num médico e encontra ali um médico idoso, você se sente mais confiante. Opa, esse conhece. Por quê? Porque os anos de vida realmente dão experiência, né? Se alguém ficar velho e não tiver experiência, então fazer o quê, né? Você tem algum problema sério. Mas normalmente, quando você passa dos 40, você passa a analisar as coisas de outra forma. Um outro exemplo também é Barzilai. Esse homem, aos 80 anos, ele reconheceu suas limitações e foi generoso ao apoiar o rei que Jeová tinha escolhido, no caso Davi. Davi passava por um período de muita turbulência. Seu filho Absalão havia usurpado o trono e havia conquistado o coração dos homens, conforme diz a Bíblia. No sentido de que aqueles homens que eram fiéis a Davi passaram agora a ser fiéis a Absalão. E aí esse jovem ganancioso, ele passou a perseguir seu pai. Aí num certo momento da vida de Davi, Barzilai generosamente supriu Davi com provisões materiais, obviamente, e mais tarde Davi quis recompensar esse homem, quis levar esse homem para a corte. E ali ele teria do bom e do melhor. Mas o que Barzilai fez? Ele falou, não, eu não quero ser pesado para o meu rei. Leve meu filho, então. E indicou, no caso, Quimão, seu filho. Ele queria ali continuar na sua vidinha simples, embora fosse um homem muito rico, segundo o que a Bíblia diz. Hoje também, muitas congregações têm o privilégio de ter idosos no seu meio. Eu faço parte desse rol, né? Na nossa congregação nós temos 3 idosos. Eu, o irmão Romualdo e o irmão José. O piorzinho sou eu, os outros 2 são extremamente vigorosos. É verdade, eles são mais idosos do que eu, mas são muito mais fortes do que eu. E esses irmãos, eles têm um respeito muito grande da congregação. Sem contar que os anciãos ali, que a maioria são jovens, cuidam desses irmãos como se estivessem cuidando dos pais. Então, o carinho e o respeito que esses anciãos têm por esses idosos, realmente é uma coisa fora do comum. Então, mostrando que esses idosos realmente, apesar das limitações, são generosos, fazem de tudo para apoiar a adoração verdadeira. Hoje, muitos idosos que seguem os princípios da Bíblia dão muito fruto espiritual e lidam bem com os desafios da idade. Nós temos aqui uma pérola aqui do nosso lado. Irmão José Benedito. E eu gostaria de trocar umas palavras aqui com o nosso irmão José. Bem, irmão José Benedito, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o irmão é a seguinte: que limitações o irmão sente com a idade? Embora eu tenha algumas deficiências, não permito que me ponham limitações. Mantenho minha forma física e mental com exercícios e intensa atividade intelectual. Muito bem. E o que o irmão faz para encarar a vida de modo positivo? Encaro a vida de modo positivo porque é um presente de Jeová. Também minhas atribuições como coordenador regional do projeto educacional das Testemunhas de Jeová, nas 38 unidades prisionais da região central do estado de São Paulo, me dão muitas alegrias e revigoramento físico e mental. Isso, muito bem. A terceira pergunta e a última é: como ter uma forte amizade com Jeová e ser ativo em atividades espirituais tem ajudado, irmão? Houve um tempo em que eu estava sozinho diante de uma enorme tarefa. Seguindo o conselho de Jesus Cristo, roguei ao Senhor da colheita. Aos poucos, Ele foi enviando trabalhadores. Atualmente, a Associação Bíblica e Cultural de Sorocaba presta assistência a outras 5 associações. Cuidamos do credenciamento de mais de 100 irmãos e irmãs de 18 cidades que prestam assistência religiosa e humana nas 38 unidades prisionais. No ano passado, em 6 unidades próximas, nossos irmãos dirigiram estudos bíblicos com mais de 7.000 pessoas e colocaram mais de 25.000 publicações. Nossa equipe é nobre e laboriosa. Nesses 15 anos, tenho testemunhado grandes mudanças nas pessoas que são instruídas na palavra de Deus.
Há cerca de 20 publicadores batizados e não batizados nas 6 unidades prisionais. Cerca de 50 que ganharam a liberdade continuam estudando ou se tornaram nossos irmãos. Mais de 20 famílias tornaram-se testemunhas de Jeová porque viram a transformação que a verdade realizou em seus parentes presos. Tenho sentido como nosso Deus, Jeová, é amigo. Nosso dever é corresponder sua amizade. O trabalho árduo em prol do reino. Obrigado, irmão José. Bom, é tudo isso mesmo. Alô, alô. Os idosos realmente são uma fonte de alegria, né? O irmão José também tem uma companheira fantástica, a irmã Carmen, que já por quase 60 anos, né, irmão? É a sua fiel ajudadora, sua namorada. E obviamente que isso tem contribuído com esse trabalho maravilhoso que o irmão José presta, a irmã Carmen. Bem, idosos, incluindo eu, para Jeová o serviço que vocês prestam de todo o coração é muito precioso. Não importa se vocês conseguem fazer muito ou pouco, lembre-se de Hebreus 6,10, Jeová não esquece do trabalho que você já fez. Diferente de um empresário que quando o empregado não está rendendo mais o necessário, ele dispense aquele apenas um número, Jeová não, Jeová se lembra de tudo que você fez quando você tinha condições. Então hoje, se você não está fazendo tanto, pode ter certeza que Jeová não esquece. Em breve, ninguém mais vai dizer que a velhice é uma maldição, porque os idosos serão jovens e novamente vão viver para sempre. E aí vão chamar você, sim, de gatão. Né? Não vão dizer que do gatão só ficou bigode e o ronco, né? Porque aí você vai ser gatão mesmo, como foi no passado, e gatona também. Né? Então essa era a mensagem que nós tínhamos para passar para os idosos e para todos que estão aqui hoje.